Foi? Cadê? Ela é Os Ana. dois estavam juntos. Ela é a Ana. Ah, Boa tá. Ela é Ana. noite, Ana Boa Luísa, minha noite. esposa. Ana Tudo Luísa. bem, Ana gente? Deixa Luísa. eu dar uma Prazer. afastada aqui. Muito prazer, Ana Luísa. Tinha que entrar em conta Prazer, Pedro. diferente. Eu. E Meu aí, nome é Pedrão, Caio. Esse é firme? o Vitor. Bom, cara, nunca tinha participado de uma live assim. Eu peço pra participar, aí você fala que vai me convidar, só que eu já pedi pra participar, vai, E, ó, vai dar aqui é tudo conflito. idoso, a gente não sabe mexer nisso daqui. Eu tava clicando pra convidar, aí tinha um convite aqui, um negócio pra eu aceitar. Eu não sei mexer nesses negócios, eu não sei. Mas, mas deu certo, boa noite. Você não é Boa old school, noite. não. Boa noite, galera. O pessoal aí que tá participando conosco. 7:05, acho que a gente já pode começar com o nosso tema. Bom, primeiro eu queria dar boa noite aos nossos convidados, a Ana, o Pedro, que aceitaram aí participar com a gente, né, tá nessa noite aí pra gente bater um papo e falar um pouquinho sobre relacionamento, namoro e vamos adentrar no assunto, né? Queria começar primeiro, a gente vai fazer um bate-papo, a gente conversar um pouquinho sobre o tema, né? E aí depois a gente, durante o desenrolar da conversa, né, do bate-papo, a gente vai fazendo algumas perguntas e aí a gente pode ir revezando entre vocês dois também. Eu acho que é mais, acho que vai dar legal para a gente conseguir o tema certinho. Bom, primeiro a gente pode se apresentando, né? Sou o Victor Modesto, presidente da federação. Prazer estar aqui com vocês. Quem é você, Caio? Obrigado, já disse meu nome. Meu nome. Muito prazer, meu nome é Caio. Eu sou vice-presidente da Federação de UPAs de Ribeirão Preto. E eu acho que é isso, eu moro em Cajuru. Eu tenho 19 anos, já deveria ter saído da UPA, mas estou aqui ainda. Então, é isso. Bom, Fiquem à vontade. Fiquem eu à sou o vontade. Pedro e já é pra eu emendar aqui tudo? Vamos lá, a gente já começa. Tá. Bom, eu sou o Pedro, eu tenho 24 anos, eu estou estudando em Campinas, no Seminário Presbiteriano do Sul. Trabalho de final de semana aqui na Igreja Presbiteriana de Ribeirão Preto, no centro, aqui em Ribeirão. Eu estou à frente da UPA, da nossa igreja. E aí, juntamente comigo, a minha esposa, a Ana Luísa, que está aqui com a gente, já vou apresentá-la. A Ana, ela faz faculdade de pedagogia, ela está estudando aí pedagogia, e aí a gente tem projetos futuros quanto não ser apenas uma faculdade, mas principalmente em como ela vai poder usar essa faculdade dela para ela poder cooperar ministerialmente também. Então, a gente tem nossos planos. Você quer falar alguma coisa? Acrescentar alguma coisa? Eu posso falar a minha idade, eu tenho 22 anos. E eu já sou anteriormente formada em teologia pelo seminário Palavra da Vida, que foi onde eu e o Pedro a gente se conheceu. E aí começamos a namorar. Enfim, é isso. Bacana. Nossa, uma história assim, você vê, você jovem, Pedro jovem, já todo mundo jovem e ao mesmo tempo já começou tantas coisas e eu que estou me sentindo frustrado, gente. Já estou quase saindo aqui e não tenho nada, nenhuma formação, ainda nem sei o que eu quero, meu Deus, o povo tá chique. Nada, que isso. Mas ó, aproveitando esse gancho que vocês deram, né, falaram, vocês se conheceram lá, queria falar um pouquinho antes da gente detalhar mais sobre o assunto, né, e conversar, aproveitando vocês, um casal, jovem, começou jovem, não sei, contar um pouco da história de vocês, como vocês se conheceram também e como que esse relacionamento se deu, né, vocês falaram que se conheceram pelo seminário, e aí a gente já fala também como que é essa experiência do relacionamento, e aí, né, a gente já pode abordar tudo isso, como tudo funciona, na frente do nosso tema. Tá? Você... Acho que é melhor ela falar, porque senão eu vou ficar aqui 3 horas falando. Não, então, eu vou tentar contar a história resumida. Eu entrei no seminário com a ideia de ficar só um ano. Não sei quem conhece aqui o Palavra da Vida de Atibaia, eles têm um curso, inclusive vou fazer uma propaganda rapidinha aqui, porque é muito bom. Se chama CLD, é Curso de Liderança e Discipulado. Ele é voltado para jovens, adolescentes, né, praticamente, mas jovens que ainda não entraram na faculdade ou entraram, mas trancaram a matrícula, para preparar esses jovens para viverem, para glorificar a Deus no meio universitário.
e na vida adulta. Então, eu entrei com a ideia de ficar só um ano, me preparar e depois ir para a faculdade. O Pedro já tinha feito esse curso quando eu cheguei, ele estava fazendo um outro curso de teologia, dentro da teologia também. E nenhum dos dois queria um relacionamento. A gente tinha chegado numa fase, vamos colocar assim, que a gente já tinha tido algumas decepções, apesar de ainda sermos novos. Eu tinha 18 e o Pedro tinha 20, 21, se eu não me engano. A gente já estava meio cansado, assim, de tentar mesmo e ver que não era da vontade de Deus, enfim, né? E a gente descansou. A gente simplesmente falou: Deus, eu não quero agora, eu quero focar em Ti, na Tua palavra, te conhecer mais e tudo mais. Então, a gente estava no seminário realmente com esse objetivo, de conhecer mais a palavra e nos prepararmos para o ministério. E foi aí que a gente se conheceu. E, assim, inicialmente, para mim, era só uma amizade. Para ele, não. Ele já tinha, assim, ideias futuras, né? Vamos colocar assim, né? Engraçado. Fala aí do refeitório. É, porque ela não acredita que quando eu vi ela pela primeira vez, eu tava com alguns amigos, né? E aí eu olhei assim pra ela, não fazia ideia quem ela era. Eu falei: mano, eu vou casar com essa menina aí. Assim, falei e beleza, vida que segue, né? Tipo, no fundo, eu falei: acho que eu nem vou conversar com ela, porque cursos diferentes, né? A gente nem vai se trombar. E aí a gente tinha algumas funções como alunos que a gente tinha que fazer de limpeza. E aí eu limpava as salas de aula, então era meu grupo que fazia isso, e o grupo dela limpava o refeitório. Então eram grupos diferentes, né? E aí alguns vão dizer que foi sorte, mas para mim nunca foi sorte. Profetizando. Ela veio pro meu grupo. E aí para limpar lá as salas também. E aí a gente começou a conversar. Eu já tinha ali uma amizade um pouco mais intencional, né? Mas ainda assim, sem forçar nada, né? Porque eu tava conhecendo ela. Ela era de uma realidade totalmente diferente da minha. Sim. Ela era carioca, vinha de uma igreja que não tem nada a ver com a igreja presbiteriana, né? Um outro tipo de igreja, um outro... ela foi criada de um jeito que eu não fui. A gente foi criado de jeitos diferentes, então... culturas diferentes. Muita coisa diferente. Então eu queria saber até que ponto meio que ia valer a pena investir, ter uma intenção ali por trás. E aí muita coisa a gente conversou, a gente teve sempre pessoas, casais ali ajudando a gente, sim, conversando com a gente. Uma coisa que eu costumo falar que foi muito de Deus, assim, pra gente, porque como a gente estava no seminário, no curso que eu estava fazendo, a gente tinha uma regra, que a gente não podia começar a namorar até terminar o curso. Então, assim, a gente se conheceu em março, se eu não me engano, mais ou menos, e a gente não poderia namorar até dezembro. Então, assim, era muito tempo. E depois que eu descobri que ele estava gostando de mim e tudo mais, eu comecei a orar realmente pedindo a direção de Deus, porque ao mesmo tempo que eu não queria um relacionamento naquele momento, às vezes Deus estava direcionando uma coisa para mim e eu não poderia perder a oportunidade, né? Então, assim, eu fiquei bem aberta. Eu acho que isso já é uma dica, assim, né? Que a gente tem muito estereótipos na nossa mente, principalmente as meninas, tem muita ideia de quem que a gente quer casar, de quem que a gente quer namorar. Mas a gente precisa estar aberto a opções diferentes. Porque, às vezes, o que a gente quer não é o que Deus quer pra gente. E foi muito o que aconteceu com a gente. Porque eu tinha uma ideia completamente diferente de quem seria o meu namorado. E hoje, né, já casada, eu vejo que eu não poderia estar com outra pessoa. Eu brinco com o Pedro falando, que eu falo: gente, Deus fez uma pessoa perfeita pra mim. Eu não consigo imaginar, realmente. Muito engraçado. Você viu, né? Como que a gente se encaixa, né? Mas, assim, aí foi mais ou menos esse o processo. A gente ficou conversando e se conhecendo durante uns 7 meses. Realmente, assim, construindo pensamentos do tipo: será que a gente vai caminhar para o mesmo alvo? O que você quer? Aí ele perguntava para mim, né, o que eu queria fazer de profissão. Eu tentava ser o mais flexível possível no sentido de não ser cabeça dura, sabe? Tipo, não, é isso, pronto, acabou. Não é assim que as coisas funcionam, né? E a vida e Deus vai mostrando muito isso pra gente. Eu tinha uma ideia de profissão completamente diferente, uma ideia de papel da mulher completamente diferente. E estando lá no seminário, estudando mais a palavra de Deus, eu fui entendendo que eu estava completamente errada, que a mulher era completamente diferente do que eu pensava, o papel da mulher.
E estar junto com ele na amizade intencional, né, a gente conversando, foi muito legal que a gente pôde conversar, inclusive, sobre papéis do homem e da mulher antes de começar a namorar, que eu acho muito legal isso. Você deixar bem certinho os dois, né, entenderem qual que vai ser o meu papel no casamento, no namoro, enfim, qual que vai ser o papel do homem no casamento e no namoro. Então, a gente ficou conversando, se conhecendo durante esses 7 meses, e aí no mês de dezembro, logo um pouquinho depois da minha formatura, o Pedro foi lá para minha casa em Niterói, no Rio de Janeiro, para casa dos meus pais, né, hoje, e me pediu em namoro. E desde então, o nosso primeiro ano de namoro a gente namorou estando perto, porque eu ainda estava fazendo o seminário e ele também. Então, a gente estava dentro do contexto de seminário namorando agora, que foi muito interessante também, porque tinham algumas regras de toque físico, que ainda que assim, você tá namorando, você vai pegar na mão, vai fazer um carinho, ok. Mas, tipo, não podia beijo, essas coisas assim, lá dentro do seminário. Então, assim, foi muito interessante pra gente entender alguns limites que a gente tinha que colocar no relacionamento. E aí, nos próximos 2 anos de namoro, a gente namorou mais aproximadamente uns 3 anos, a gente ficou à distância, que foi um desafio muito grande pra gente. A gente não fazia ideia o que era o relacionamento à distância, mas hoje a gente vê como que Deus usou essa distância para amadurecer a gente de um jeito que talvez a gente namorando presencialmente não iríamos amadurecer tão rápido, sabe? Foi legal que a gente viveu esses dois extremos, sabe? O relacionamento, o namoro como alguém que tá ali todo dia ou toda semana, pelo menos, tá na mesma cidade, na mesma igreja, enfim, você tá se vendo sempre. Então a gente teve esse convívio, e depois o outro extremo, de se ver, tipo, 4 vezes no ano. O que a gente se via todo dia passou a ser a cada 2, 3 meses. Então isso... Mas no fundo, depois a gente viu que o quão importante também foi esse tempo à distância, porque na distância a gente identificou várias coisinhas que a gente precisava mudar, várias coisas que a gente precisava amadurecer, vários conceitos que a gente fala pelo que a gente viveu, mas que talvez a gente demoraria mais para entender e ter esse conhecimento estando perto. Mas aí são, né? A gente fala isso porque a gente viveu, mas talvez não seria tão diferente assim, mas a gente teve essa oportunidade de vivenciar isso, né? Eu falo, por exemplo, assim, vou dar um exemplo de uma coisa que eu vejo que Deus tratou muito, principalmente em mim. Foi a questão do controle das emoções. Mano, quando ele ia embora da minha casa, ou eu ia embora da casa dele, gente, vocês não estão entendendo. Meu mundo caía. Eu chorava como se eu nunca mais fosse ver ele na minha vida. Parecia que eu tinha morrido. Ixi, então, assim, arrasando corações assim, viu? Então, pois é. Então, assim, não foi fácil, não foi. Já chorei muito, assim, me perguntava, assim, mano, por que eu tô passando por isso e tudo mais. Lógico que tem muito da imaturidade, enfim, faz parte, mas eu precisava aprender a controlar os meus sentimentos. Pra mim, aquela dor que eu sentia era uma coisa inevitável. Eu não tinha, tipo, não tem só, eu só tô sentindo. Não, mas não existe isso. Nós cristãos que somos controlados pelo Espírito Santo, a gente tem que ter o domínio próprio. O domínio próprio faz parte também a gente encaixar isso nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, né? Então, só dando um exemplo aí de como que a gente foi tratado por Deus também, né? Dentro da distância e tudo mais. Mas eu acho que é basicamente isso, né? E aí depois a gente teve o desafio do casamento, né? Planejar o casamento à distância, que também... Que foi ano outro passado. desafio e tal, e a gente casar no meio da pandemia. Mas aí já é o passo depois do namoro, né? Sim. Então... Mas, cara, foi uma experiência muito legal. A gente nunca tinha namorado antes. Então foi o primeiro namoro dos dois. Era algo que eu queria muito que fosse uma realidade pra mim, na minha vida. Eu não queria ter mais de uma namorada, mas assim, entendendo que isso era um desejo. Não que seria um pecado se eu tivesse namorado outras meninas. Mas era um desejo que eu tinha e era algo que eu orava a Deus, né? Pedindo para que se tudo desse certo, então que eu pudesse ter maturidade, sabedoria, para poder, ao escolher a pessoa que eu namoraria, que essa pessoa pudesse e viesse a ser a minha futura esposa. Mas isso não é uma regra e não é errado e pecado quem já namorou aí mais de uma vez. É algo que foi pessoal, né? Foi algo que eu gostaria que acontecesse comigo.
Mas aí foi, cara, é que se a gente ficar contando, tem hora que a gente conta assim que parece que filme, assim, a nossa história, sabe? Quando a gente começa a olhar antes da gente ir pro seminário, como Deus conduziu a nossa vida, as nossas vidas para chegar no ponto da gente ir pro seminário e enfim, cara, eu fui arranjar ela lá em Niterói, no Rio de Janeiro, tipo, mano, muito nada a ver, né? Mas vendo como Deus fez as coisas acontecerem, isso foi muito impactante pra gente olhar para trás e ver como as coisas aconteceram, foi muito legal. Mas um pouquinho da nossa história, é mais ou menos por aí. É uma história bem assim, que foi o que você falou. Se a gente fosse para fazer uma produção, daria um belo filme de como o relacionamento cristão passa por altos e baixos e você tem ali várias provas que você tem que constantemente passar e você é testado várias vezes, né? Mas assim, ó, nossa, eu acho que falou muito que a gente vai querer abordar nessa live, né? Eu acho que a gente pode aproveitar muito isso do que vocês trouxeram e exemplo mesmo do relacionamento de vocês, tanto a distância como esse conflito, né, de vocês estarem lá no seminário e não poderem ter aquele contato, aquela aproximação, como mesmo começar a namorar jovem e como com esses planos, né? Vocês falaram, era conversar mesmo e ver o que você quer, que é isso que a gente vai seguir, se colocar nesses momentos de oração. Nossa, eu acho que disso daqui dá pra gente partir para tanto assunto, tanta coisa pra gente conversar e bater papo, né? Mas antes da gente ir a fundo e aí depois eu gostaria da gente conversar um tema mais específico. Você conseguiu preparar, Pedro, pra gente, como se fosse um breve estudo, né, do tema? Aí agora você pode seguir, que aí depois a gente vai vendo conforme também o tempo vai indo, aí a gente continua, então. Beleza. Acho importante a gente pensar, quando a gente vai falar sobre namoro, o que é o namoro, né? Obviamente, se a gente vai falar da cosmovisão bíblica acerca do namoro, a gente tem que pensar, obviamente, o que a Bíblia vai falar sobre. E aí a gente já começa com uma dificuldade, porque a Bíblia não fala sobre namoro, né? O namoro, ele nunca existiu nos tempos bíblicos. O namoro, ele é algo recente. Mas é interessante pensar que mesmo a Bíblia não falando especificamente sobre namoro, ela traz todos os princípios para o casamento. E se a Bíblia traz todos os princípios para o casamento, a gente já pode ter uma compreensão melhor de que o namoro, ele é algo que aponta para o casamento. Se a gente fala que namoro é relacionamento entre um homem e uma mulher que decidem se relacionar antes do casamento, a gente entende que eles vão tomar essa decisão porque eles têm um alvo em comum de partir para o casamento. Então, acho que é muito interessante a gente pensar que, por exemplo, se você jogar no Google o que é o namoro, o Google vai te trazer uma resposta mais ou menos assim de que são duas pessoas, né? Não necessariamente um homem e uma mulher. Então, são duas pessoas que decidem se relacionar, decidem se conhecer para desenvolver e ter um conhecimento até mesmo do ato sexual, para que possam ter objetivos de vida em que vão partir de um ponto X, onde eles se conhecem, para um ponto final, caminhando juntos. Ou seja, o próprio Google, um dos nossos melhores amigos, né, ele já traz uma definição completamente deturpada e distorcida do que é o namoro. O namoro não é um relacionamento de duas pessoas, ele é um relacionamento de um homem e de uma mulher, onde o principal objetivo por trás do namoro, creio eu, que deve ser glorificar a Deus. Se o princípio fundamental do namoro não for de que eu tenho que levar a minha namorada a ser mais parecida com Cristo e ela me levar a ser mais parecido com Cristo, o namoro ele já está totalmente errado, né? A gente tem que pensar que o namoro ele não é um compromisso, diferente já do passo do noivado, que o noivado sim já é um compromisso. O namoro não é um compromisso formal, conhecido, e quando eu falo compromisso, eu estou dizendo aqui até extra-bíblico, né? Quando a gente pega a nossa legislação, a legislação ela já considera aí o noivado como um compromisso, o namoro não. Então, quando a gente está falando de namoro, a gente está falando de um homem e uma mulher que desejam se conhecer para partir para um ponto final, que esse ponto final ele deve ser o casamento. E aí, quando a gente lê, por exemplo, Romanos, quando a gente está ali no capítulo 14, capítulo 13 e 14, a gente vai ver ali Paulo falando várias questões sobre consciência, né? Sobre o
peso da consciência. Então, se você está comendo ali um alimento que ele é sacrificado, né, a ídolos, e você não sabe que ele é sacrificado a ídolos, até aí não tem problema nenhum. Mas se você sabe que ele é sacrificado a ídolos, então você tem esse conhecimento, isso te causa uma estranheza, isso já é suficiente para você não comer. E aí esse princípio ele não se aplica apenas ao alimento, né? Ele se aplica à nossa vida. Existe um princípio por trás disso. E quando a gente está falando de namoro, de uma pessoa, de um homem que quer conhecer uma mulher, e eles têm dúvidas de se aquele relacionamento que eles estão dispostos a iniciar vai ser um relacionamento que vai glorificar a Deus, na minha opinião, esse já é um relacionamento que não deve se iniciar. Porque se eu tenho dúvidas de que eu não estou preparado para levar a minha namorada a conhecer mais a Deus, a se aproximar mais do Senhor, e se ela tem essa incerteza de fazer o mesmo comigo, eu acho que ainda existem alguns princípios que devem ser trabalhados, tanto neste homem quanto nessa mulher, antes deles tomarem esse passo. Porque se você fizer uma enquete aí no próprio Instagram, ou se você perguntar para alguns amigos, o que mais vai estar na boca das pessoas é você ter o relacionamento físico, né? O beijo, o toque, para quem não é cristão, até mesmo o sexo, o dormir juntos, né? Já vivendo como um casal casado. E as coisas boas, né? O rolezinho que você dá junto, né? A expectativa de você estar de mão dada na frente de outras pessoas. E não estou dizendo que isso é errado no namoro. Você tá ali junto, você levar a sua namorada para comer um lanche, para ir no cinema, para tomar um sorvete. Isso é válido, é bom, é gostoso. Isso tem que acontecer. Mas se isso é o que rege o namoro, se isso é o que você espera do seu namoro, talvez existam coisas que devam ser tratadas antes. Então, biblicamente, a gente tem uma série de princípios, e aí aqui eu não vou trazer todos eles, até para a gente poder aproveitar mais o nosso tempo aqui de bate-papo. Mas se eu pudesse resumir bem, e bem sucinto, o namoro ele deve ser a decisão de um homem e uma mulher de poderem juntos decidirem se conhecer, e aqui não é se conhecer fisicamente, mas conhecer um ao outro, conhecer os seus propósitos de vida, os seus planos individuais para a vida, para que eles decidam juntos caminhar para o alvo do casamento e que desde o início do namoro até o casamento e depois de se casarem, esse alvo seja que Deus seja glorificado e que um leve o outro a ser mais parecidos com Cristo. E aí isso vai trazer uma série de ramificações. Isso vai implicar em que nós temos o dever e a obrigação de apontar o pecado um no outro, e não apenas apontar, mas apontar a solução. Então, porque eu falar que você é uma pessoa que... Eu falar para Ana, né, quando a gente namorava, e até agora casado, que ela é uma pessoa irada, é muito fácil. Eu falar, nossa, toda hora você tá bravo comigo. Isso é muito fácil. Mas eu trazer para ela o que a Bíblia fala sobre a ira e o que ela precisa mudar baseado na Bíblia, essa é uma responsabilidade que a gente tem que ter, não só minha para com ela, mas dela para comigo. Se ela sabe que eu sou um cara muito orgulhoso, se eu sou um cara que eu tenho dificuldade, às vezes, com mentira, e ela tem uma facilidade de apontar isso para mim, ela não tem que apenas apontar, mas mostrar biblicamente. Ou, às vezes, a gente tem que dar um passo atrás, né? A dificuldade, às vezes, começa quando eu não tenho coragem de falar para minha namorada de que ela é uma pessoa que é irada, de que ela é uma pessoa orgulhosa, de que ela é uma pessoa arrogante, de que ela tem dificuldades com determinados pecados. Porque se eu falar para ela que ela é uma pessoa que tem dificuldade com a ira, ela vai terminar comigo e meu mundo acabou, né? A gente às vezes acha que isso é um pouco bobinho, mas isso é verdade. A gente tem muita facilidade de abrir mão de fazer o que é certo para poder manter o relacionamento de pé. Só que um relacionamento que ele é construído cheio de falhas e de buracos, pensa numa casa. Você construiu uma casa desde o alicerce cheio de falhas. Quando a casa estiver pronta, ela não vai durar muito tempo, ela vai cair. E é assim um namoro que é construído cheio de falhas, né? Se você constrói um namoro cheio de falhas, imagine como é esse casamento. E aí não é de se assustar, a gente vê por aí pessoas que casam e depois de meses, depois de semanas, depois da lua de mel, casais se divorciam. Por quê? O namoro foi construído totalmente fadado à ruína, né? Ele foi um namoro construído cheio de falhas, namoro construído cheio de omissão, não falando que um ou outro precisaria mudar.
E aí aqui, para fechar esse resumo, né, acho que entra outra parte essencial para o namoro, que para que tudo isso seja feito, para que o casal tenha essa consciência, é necessário que tenha pelo menos um casal, de preferência casado e mais maduro, que acompanhe esse casal de namorados. Porque é um casal mais experiente, é um casal que já passou por tudo que esse namoro está começando a acontecer. Então, para mim é essencial que esse casal de namorados tenha pelo menos um casal que eles possam conversar como casal, a 4 pessoas, e possam conversar individualmente, ser acompanhados, né? Às vezes tem pecados que eu não tenho coragem e nem é bom que eu compartilhe com a Ana. Mas se eu tenho um cara que é uma referência para mim de maturidade cristã, que me acompanha, às vezes com ele eu vou abrir isso e ele vai me trazer os ensinos que a Bíblia diz para que eu mude aquilo no meu coração e agora isso tenha reflexos positivos no meu casamento ou ainda antes no meu namoro, né? Então eu acho que é essencial, porque a gente tem um costume de terceirizar, né? Eu vejo muito isso. Os pais têm, não todos, não vou generalizar de jeito nenhum, mas alguns pais têm o costume de terceirizar a educação dos filhos para a igreja, né? Pedindo, tipo, cria meu filho aí, e aí a gente não tem um contato, falo a gente como líder de adolescentes, né? Eu não tenho um contato tão profundo com os adolescentes, não sei direito qual que é o contexto familiar deles, e aí os pais, na hora de namorar, os pais deixam, porque fala assim, né? Eu já vi isso acontecer, de um pai deixar o filho, que era adolescente, numa igreja que eu trabalhei, namorar, e fala assim, não, pelo menos ele tá namorando, ele é homem, ele tá namorando uma menina, né? Pensa que meu problema poderia ser muito maior. E aí você vê o namoro hoje, como que tá, é um namoro totalmente mundano, né? Onde Cristo não é nem sequer mencionado ali naquele relacionamento. Mas pro pai, pelo menos, o filho tá namorando com uma menina, né? Ou vice-versa. Então a gente vê que a base, ela tem que ser uma base muito forte, né? Então, antes da gente namorar e pensar só nas partes gostosinhas e legais do namoro, né? Acho que a gente tem que pensar no que é mais importante por trás do namoro. Para ter um namoro sólido, glorifique a Deus. E aqui eu não quero tirar o incentivo de que quem está assistindo aqui, que está solteiro, que perca a vontade de namorar. Não é essa a minha intenção. Mas que para chegar lá no passo de dizer, não, agora eu quero namorar, para você ter um namoro saudável, um namoro que você vai se apaixonar pelo seu namoro ali, pela sua namorada, ou a namorada pelo seu namorado, que você vai amar aquele relacionamento, para você poder vibrar com o seu relacionamento de forma que Deus se agrade disso, que é o essencial, a gente tem que caminhar até o ponto de que a gente veja que, putz, o meu namoro, ele glorifica a Deus. Deus se alegra com o meu namoro, né? Tem um livro de namoro muito legal, depois eu faço algumas recomendações de livro, talvez mais pro final, mas que tem um capítulo que é um para o outro, ambos para Deus, né? Então é muito isso, é eu vendo como que eu preciso ser como homem, e aí então o que isso tem de impacto na vida dela. E ela, como ela tem que ser como mulher, isso tem impacto na minha vida. Mas não é apenas para ela. Eu não namoro ela porque eu amo ela, mas porque Deus me ama, eu sou capaz de amar alguém. Então a gente trabalhar esse triângulo, né? Ela para mim, eu para ela, mas ambos para Deus, sempre, sempre em primeiro lugar. Então acho que eu poderia resumir e definir desse jeito. E aí aqui a gente com certeza tem uma série de coisas que dá para falar sobre isso. Mas aí eu vou passar a bola para vocês e aí vocês conduzam aí. Beleza? Não sei se eu me fiz claro também. Se alguma coisa ficar meio esquisita aí, vocês me perguntem e me interrompam. E a Ana também consegue explicar, às vezes até melhor do que eu. Não, já foi um resumo claro, né, de cada processo, né, de como inicialmente deve começar e depois o desenrolar de tudo, né, aquela caminhada. Eu vou dar início aqui, então, aí basicamente, né, pegar um pouquinho do que vocês falaram e aí a gente conseguir bater um papo, aí depois o Caio também vai entrando com alguma pergunta, se surgir na hora do momento. E como você mesmo disse, né, para a gente entender e ter uma clareza do que é um relacionamento, ainda mais um relacionamento cristão, a gente precisa entender o que é o namoro em si, né? E como que todo o processo deve acontecer, né? E como você bem trouxe e colocou aí esse início, né? De como a gente, agora eu vou trazer para nossa realidade adolescente também, né? Que
vem toda aquela questão de hormônios, de você não saber qual que é o processo e de como realmente eu devo me portar, como eu devo pensar, qual que é, né, justamente os meus planos. Vou colocar, por exemplo, que eu estou com 17 anos, já estou no terceiro, vou me formar, não tenho ninguém, mas aí eu estou nessa aqui de procurar de estudo, trabalho, e aí, sei lá, aí começa a surgir essa questão também de relacionamento, né? E eu acho que uma coisa interessante para a gente começar, e até a gente aprendendo também, né? Claro, acho que sempre vai haver essa troca, né? De a gente dar as nossas experiências e aprender também com o próximo, é de qual que seria, vamos colocar assim, o conselho ideal para e aí aqui a gente está falando no ambiente cristão, né? Porque hoje em dia a gente tem aquela questão de que você tem um relacionamento mundano, né? A visão de como deve ser um relacionamento, cheio de, acabou mais aquela questão de compromisso, como você colocou, né? Agora eu fico aqui, fico com uma, não me importo, não tô nem aí. E aí essa é a visão do mundo para um relacionamento. E aí a gente vem para o ambiente de um relacionamento cristão. A gente está falando agora de um ambiente onde que as coisas devem ser levadas a sério e que o compromisso, né, e já vem com essa responsabilidade, né? E aí, trazendo uma pergunta mais formal, para vocês, né, que já passaram pela experiência e hoje em dia estão casados, como foi lidar com esse momento de que vocês estavam ali, falando assim, terminaram os estudos, estavam indo para o seminário, como que foi para vocês esse sentimento de que sentir essa atração, de sentir esses desejos e tentar, ao mesmo tempo, conciliar essas coisas, né? De que, pô, eu venho de uma família cristã, eu sei que tal coisa não pode, tal coisa não vai pegar legal se as pessoas ficarem sabendo, vão apontar o dedo e falar, nossa, mas você não é daquela igreja, você não, seus pais não são aquilo, e aí você muitas vezes fica receoso de fazer as coisas. Então, como que seria esse iniciar um adolescente, né, tá aí passando pela puberdade e que sente aquelas vontades, aqueles desejos e como que seria esse início mesmo, vamos colocar assim, esse início para um adolescente que pensa e tem esses desejos e essas vontades? Eu acredito que, em primeiro lugar, você precisa ter um ciclo de amigos cristãos. Eu acho que isso é fundamental. Porque, e quando eu digo amigos cristãos, eu estou partindo do pressuposto de que são cristãos mesmo, não apenas aqueles que estão ali na igreja e que não dão um bom exemplo, né? Mas, assim, pessoas, amigos cristãos. Por quê? Quando você estiver passando por isso, por essa explosão, né? Essas mudanças físicas, hormonais, onde tudo começa a ser mais intenso e os desejos e coisas assim, se você não tiver ali pessoas para que você possa compartilhar o que passa no seu coração, você vai ficar pensando sozinho acerca do que está acontecendo com você. E aí, quando você fica pensando sozinho, né, o que está acontecendo com você, você começa... A gente tem que lembrar que o nosso coração, ele é corrupto e enganoso. Então, a gente começa a produzir pensamentos do tipo, mas não vai ser tão ruim assim. Não vai ser tão errado. Ninguém vai descobrir. Vai ficar só entre eu e ela. Deus me perdoa depois. Né? A gente vai criando situações na nossa mente, vai criando escapes que dão o aval para a gente cair num erro de ficar, de até mesmo ter uma relação sexual antes do casamento. Então, acho que ter amigos, né, você ter um ciclo de amigos ali que vocês caminham juntos, de que vocês buscam a maturidade cristã juntos, eu acho que isso é essencial. E também acho que se você é um adolescente que está numa igreja, que tem um trabalho com adolescentes, não necessariamente uma UPA, mas na sua igreja, se você tem um trabalho com adolescentes, você tem um líder, né? Então, assim, você ter um bom relacionamento com esse líder é algo fundamental também. Porque tem coisas que, às vezes, no grupo de amigos você não vai conseguir falar. Mas que, às vezes, com o líder, é muito melhor você falar. É bom você compartilhar. Né? E aqui eu estou partindo de um pressuposto de que essa pessoa que a gente está colocando em jogo aí nessa situação, ela seja uma pessoa cristã, como você disse, e ela tenha esse desejo de acertar. Porque, às vezes, não adianta nada a gente fala assim, o cara é cristão, e aqui a gente não questiona a salvação dele, mas ele quer sentir, ele quer experimentar, porque todo mundo faz, eu tenho que fazer, né?
porque meus amigos estão vivenciando isso, e aí se eu não for atrás deles, e eu não fizer o mesmo que eles fazem, eu vou ter uma série de apelidos, eu vou ser taxado por uma série de questões aqui, que vocês sabem que eu estou falando. Então, é importante você ter pessoas para compartilhar. Eu acho que a caminhada cristã, né, quando a gente olha para o todo da Bíblia, o cristianismo ele não foi... Deus não criou um mundo para que a gente viva só. Deus não criou as pessoas para que a gente viva só, isolados, né? Excluídos. Não. Se a gente começar a pensar no nosso relacionamento com Deus, Deus é um Deus relacional. Ele se relaciona com a gente, né? A gente tem, então, que usar desse relacionamento. Então, eu acho que a gente tem que ter pessoas que acompanhem a gente para que a gente possa, nos momentos de crise, cara, eu tô naquela assim que ou eu peco ou não, eu tenho a quem recorrer, eu tenho pessoas assim, porque eu lute com o meu coração de, cara, eu preciso fugir disso, eu preciso compartilhar com alguém, liga para alguém, porque se você ficar sozinho, não vou dizer que a chance de você errar é maior, mas você tem menos escudos, né, para se defender quando você tenta viver isso sozinho. Quer falar uma coisa? Não, assim, só para reforçar, só um detalhezinho, foge. Gente, foge. Tentação é uma coisa que você não vai enfrentar, entendeu? A gente que já passou por isso, quando a gente enfrenta a tentação, a gente vai cair. Porque a nossa carne, ela é fraca. O espírito pode estar pronto, mas a carne é fraca, né? Como a palavra de Deus diz. E além de se munir com pessoas, né, como suporte, se munir da palavra de Deus também. A gente acha que, mas ler a Bíblia é tão chato. Gente, quando a gente decora versículos, a gente está, vamos colocar assim, trazendo armas para o nosso arsenal. Para quando a gente for tentado, a gente ter uma munição boa aqui na nossa mente para a gente lutar contra. Então, o decorar versículos, o estudar a Bíblia diariamente, ela não é só um checklist de uma lista de coisas que eu tenho que fazer no dia. Não. É para no momento, na hora H lá, que eu tiver, nossa, tá muito tenso, tá muito difícil, eu lembrar das verdades de Deus. Não, peraí, mas Deus, ele tá dizendo que mesmo se eu for tentado, ele vai me dar o escape. Ele vai me dar a força para sair dessa situação. Eu não preciso cair para sair dessa situação, né? Enfim. Então, acho que é só mais isso para complementar. Né? Acho que, em suma, desenvolver uma boa santidade e espiritualidade desde a adolescência, né? Porque você se relacionar de modo concreto, verdadeiro e íntimo com Deus. Porque quando você faz isso, você vai entendendo que você precisa ter um amigo próximo, você vai entender que você precisa fugir, você vai entender de modo prático que, às vezes, se você tem um computador no seu quarto, de que é melhor a tela ficar virada para a porta, para que qualquer pessoa que chegue no seu quarto veja o que você está vendo. Você vai entendendo com o seu relacionamento com Deus que, às vezes, você vai ter que desligar o seu celular, de que você não vai seguir meninas, no caso de, eu vou falando como homem, né? De seguir meninas no Instagram, nas redes sociais, que você sabe que postam fotos que trazem tentação, né? Que postam coisas que a nossa parte carnal, ela gosta de ver. Então, foge disso de forma prática, mas isso, você falar isso, por exemplo, numa reunião de adolescentes, dificilmente o adolescente ali na hora vai falar, não, realmente, ele tem razão, vou parar aqui de seguir, vou mudar. Não, isso vai vir de um fruto, de um relacionamento que vem se desenvolvendo com o tempo. Então, acho que a base inicial aí, o ponto de partida primordial tenha um bom relacionamento com Deus. Porque ter um bom relacionamento com Deus vai permitir que você, de modo prático, busque amigos, busque ajuda, busque mais escudos para te proteger de que quando essa explosão de hormônios vier, e ela não para de vir, né? A puberdade, ela é um pontapé inicial ali que ela, tudo bem, na adolescência ela pode ser algo mais forte, mas ela não some. O desejo, né, ele não some. Então, ele vai ter continuidade. Então, você tendo um bom relacionamento com Deus, você vai conseguir, vai ser habilitado a ter bons escudos de defesa para conseguir lutar contra esses sentimentos que vão inflamar o nosso coração e desejar coisas, muitas vezes, pecaminosas. Então, acho que eu resumiria assim. É muito isso, porque, por exemplo, uma coisa que você falou, que é justamente recorrer, por exemplo, a um conselheiro, ou algum superior, algum que você tenha essa proximidade,
E aí a Ana também falou dessa questão de gravar versículos. Eu passei recentemente uma experiência assim que eu necessitei desses dois, vamos colocar dois pilares assim para me auxiliar, né? Eu tava acontecendo algumas situações aqui, eu tava ficando muito estressado, aquela coisa de você não saber o que fazer, mas querer explodir, sumir dali. E aí foi onde eu justamente recorri a alguém, né, que sempre me orienta. E uma coisa que e aí comentando com esse conselheiro, né, com essa pessoa, uma coisa que eu disse para ele que me ajuda muito é justamente nessa questão de decorar versículo. Porque sempre quando eu tô nesses momentos e eu sei que eu vou ali e eu vou cair, aquele negócio vem automaticamente. Parece que é incrível. Seja versículo, seja música, uma pregação que eu vi, são pequenos momentos que eu pensei naquilo de fazer, o negócio já vem na minha cabeça. Parece que é incrível, é instantâneo. E, tipo assim, isso tem me ajudado bastante, justamente nesse não pensar, né? Porque tá ali parado, sem fazer nada, olhando pro teto, já começa a pensar, já começa a imaginar, e aí mil e uma coisas. E eu acho que isso tem me ajudado bastante, justamente nessa questão de, por exemplo, eu sou uma pessoa não muito paciente, né? Então, quando vem aquelas explosões de ira, aquele sentimento de, nossa, quero bater em todo mundo, sei lá do que, e aí isso tem me auxiliado. Bacana isso. Caio? Isso também me ajuda muito, essa questão aí de memorização, inclusive é um negócio que eu li num livro, que fala sobre as disciplinas espirituais, e esse era uma das disciplinas que era a memorização das escrituras, que por mais elas falam assim da ideia assim, de você ler não apenas um versículo, mas um capítulo, memorizar um capítulo inteiro, assim, um capítulo que te marca, porque por mais que isso pareça um negócio absurdo, tipo, como é que eu vou memorizar um capítulo inteiro? Isso parece muito difícil, mas quando você, como você falou assim, quando chegar na hora H, você se lembra do que você leu, do que você aprendeu com as escrituras, e aquilo lá já te faz parar assim parar assim de não se continuar em frente. E outra coisa também que me ajuda muito assim é quando eu tô sendo tentado fazer alguma coisa errada, é falar imediatamente com o Senhor, assim, parar e me ajoelhar e falar com Deus assim imediatamente. Também é uma coisa que tem me ajudado muito. É isso. Não sei se você gostaria de já ir para outra pergunta, a gente já vai. Você tem mais alguma coisa a adicionar? Senão a gente vai aqui para a próxima pergunta. Acho que não. Então tá, eu vou ver aqui, eu anotei algumas perguntas aqui. Uma pergunta que pode parecer um pouco óbvia para algumas pessoas, assim, mas para outras não, sobre se é correto um cristão ele começar a namorar ou namorar com uma pessoa que não seja cristã. E quais seriam as consequências disso? Só um adendo dessa pergunta, antes de vocês responderem. Hoje à tarde a gente estava conversando, o pessoal da diretoria, bate-papo, sei lá. E aí eu tinha visto uma pergunta justamente parecida com essa, da questão de você começar a namorar alguém que não é da igreja, alguém que não tem nenhum vínculo. Eu não sei, Caio, você vai poder me lembrar o negócio de missão? Que eu fiquei muito assim, Ah, sim. como? Peraí, eu lembro. Não É o sei se é a namoro pergunta. evangelístico, não é? Isso! Um namoro missionário. É uma boa Na hora, ideia. tipo assim, a gente conversando ali, e aí os meninos ressaltaram essa pergunta, eu parei e olhei. Tá, deve ser aquele namoro, duas pessoas que se conhecem da mesma igreja e que vão servir a Cristo na missão, vão fazer, vão lá pregar. Aí eles, Namoro não, de dois né? missionários. Eu achei que fosse duas pessoas que têm o mesmo desejo de servir, de ir para outro canto, pregar essas coisas, vão servir a Deus, né? Aí eles viraram pra minha cara e falaram, não é nesse sentido, não. Aí eu queria então que vocês comentassem sobre isso. Então, vamos lá. Acho primeiro sobre a questão de namorar com alguém que não é cristão, né? A Bíblia é muito clara sobre isso, né? Por mais que não seja uma dúvida
A gente fala assim, é óbvio, mas não é tão óbvio assim, né? Porque a gente pensa, e o que eu já vi muitas vezes, é o argumento de assim, não, mas eu começo a namorar a pessoa que não é cristã, mas eu trago ela para a igreja, né? Eu uso do meu namoro para trazer ela para a igreja. Só que muitas vezes a gente não pensa, a pessoa que está envolvida na situação, não pensa que, por exemplo, a namorada desse cara, ela possa vir à igreja só para agradar a esse cara, para que ela continue a ter esse relacionamento, né? E aí, isso, de novo, é um namoro construído fora das escrituras. Quando a gente olha para 2 Coríntios 6, aí lá no verso 14 vai falar: não os ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão da luz com as trevas, que harmonia entre Cristo e o maligno, ou que união do crente com o incrédulo, que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos, porque nós somos santuários do Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. É só a gente pensar nesse texto de forma bem prática. Como que Deus, ele vai ter uma pessoa que tem Cristo em seu coração, vai se relacionar com alguém que não tem. E não quer dizer que aquela pessoa tem o diabo no coração dela, né? Mas ela tem um vazio no coração dela que não foi preenchido por Cristo. Então, os princípios, quando você começar a namorar com uma pessoa que não é crente, você vai fazer uma devocional com ela, ela vai aceitar fazer uma devocional com você, ela vai te ouvir, isso provavelmente vai trazer problemas para o seu namoro. A chance de você ter grandes problemas no seu namoro por namorar com uma pessoa que não é cristã, ela é muito maior do que essa pessoa vir a Cristo. E depois ainda é pior. As chances, e aqui eu posso falar do que eu vi, tá? Isso não é nenhum estudo, uma pesquisa de campo. Mas do que eu já vi, é muito mais comum uma pessoa sair da igreja e abandonar Cristo num relacionamento onde um é cristão e a outra pessoa não, do que essa pessoa vir a Cristo. Por quê? O que é mais fácil? Você se desempenhar ali no seu dia a dia para fazer devocional e aí você trazer a pessoa para fazer isso junto com você, contra a vontade dela, ou você ceder a sua carne de tipo assim, não tem problema não fazer hoje. Não tem problema não fazer minha devocional hoje. Eu vou gastar tempo aqui no meu namoro. Então, são pequenas coisas que começam no namoro que vão como uma bola de neve, que vão aumentando e quando você vê, você já não está indo na igreja, você já está deixando de participar das programações para estar com sua namorada que não quer estar na igreja, né? E assim, aqui uma parte talvez um pouco mais dura. Sem as desculpinhas esfarrapadas de não tem ninguém na minha igreja, de não tem ninguém que se encaixe nos padrões que eu espero. Porque isso é desculpa que a gente dá para o nosso coração para dizer que eu tenho o aval e a liberdade para procurar no mundo, né? Não tenho na igreja, então eu vou procurar no mundo. Mas aí você está indo contra um aval bíblico, né? Deus dizendo, não se coloque em julgo desigual. E aí aqui é muito interessante a gente pensar no julgo, que é, para quem já viu aí, teve a curiosidade, o julgo é quando a gente tinha 2 bois, né? Que tem aquele esquema de madeira que encaixa entre os dois. E aí eles vão caminhando na mesma direção. Quando fala julgo desigual, a ideia ali é, pense se você coloca um boi ali e um cachorro, né? Não vai dar certo, não vai encaixar. O cachorro vai sair correndo, o boi vai para um lado e vai ter todo o peso sobre as costas. Ou seja, não dá liga. Não tem como. Mas ela me entende. Mas ela me ama. Tudo bem, ela pode entender e pode chamar, mas ela não tem Deus no coração dela. Então, como que eu me relaciono, estou disposto a conhecer alguém que, usando o peso da palavra, que está indo em direção ao inferno, como essa pessoa vai agregar para a base o princípio fundamental de que é glorificar a Deus no namoro e levar um ao outro a ser mais parecidos com Deus. Como uma pessoa que não é cristã vai me levar a ser mais parecido com Deus se ela nem mesmo conhece a Deus, né? Então, acho que isso já traz e já sela que, assim, não rola, né? Não tem como. Então, antes de você... Se você tem uma menina, você que é homem, ou você que é mulher, tem um menino, e você que é homem, tem uma menina que não é cristã,
que é o amor da sua vida. Que você fala assim, cara, eu preciso casar com ela. Antes de você namorar com ela, evangeliza ela, traz ela para a igreja. Antes de namorar. Antes de falar para ela que você ama ela, que ela é o amor da sua vida. Né? Comece a trazer ela, põe essa pessoa como alvo evangelístico, né? Na sua vida. Não como namoro evangelístico, né? Então, coloque essa pessoa como alvo para você trazê-la para a igreja, não pensando só no namoro, né? Porque senão você está trazendo ela para a igreja com uma intenção errada, né? Você quer que ela se converta a Cristo para que você possa namorar com ela. Não. Mas mais importante do que o seu desejo egoísta de querer namorar com ela, tenha o desejo amoroso do evangelho de que o evangelho alcance a vida dessa pessoa. E aí depois, então, você desenvolve, né? Se assim Deus permitir, o relacionamento com essa pessoa. Até porque se você ama mesmo a pessoa, né, como você diz amar, ou enfim, tá apaixonado, sei lá, você vai querer o melhor para essa pessoa. E o melhor para essa pessoa não é namorar com você, é conhecer a Cristo, né? Então, são prioridades, exatamente. Isso é muito verdade. E é como nesse finalzinho você disse, né? Aquela desculpa de que não, vou trazer, eu vou converter ele, ele vai seguir a minha fé. Ainda mais, e o problema ainda se agrava, ainda mais quando são de religiões diferentes. Que aí você tem crenças, dogmas ali de uma certa religião e que vão sempre entrar em conflito. Por exemplo, né, vamos colocar um exemplo, presbiteriano com católico. Você vai ali sempre, e aí tem até um comentário aqui, fala, né, depois que os filhos nascem, que os problemas pioram. Que aí você tem aquelas festas, por exemplo, no mês que a gente está ainda, nesse mês que é festa junina, essas coisas, e tem toda aquela questão por trás, e aí você fica naquela questão de eu levo meu filho para uma festa aqui, ou não? Eu levo para missa, ou levo para o culto, ou para o CP, no nosso caso. Né? E aí começa essas coisas do jugo desigual mesmo. E aí, então, pra gente manter, vamos tentar manter uma ordem cronológica. Vamos começar do cara que tá sozinho lá, que tá solteiro, né? E aí a gente falou, quando a gente tá sozinho, solteiro, os sentimentos vêm, que a gente deve procurar justamente esse auxílio na palavra e ter amigos. Mas, tá, procurei ajuda, procurei um aconselhamento, já li a Bíblia. E agora eu estou pensando em realmente buscar uma menina, por exemplo, no meu caso, buscar uma varoa aqui, e eu quero investir, já li aqui, ela é aqui da igreja, da minha igreja, a gente vai conversando, papiando e tudo mais. Como uma adolescente agora, que já passou desse início, né, que estava sozinho antes, passando conflito, começando na adolescência, no jovem, e agora esse adolescente, para investir numa varoa, quais são as características ideais para, primeiro, ele procurar numa moça, ou uma moça procurar num jovem, né, para ele conseguir já começando a pensar nesse relacionamento e aí já visando essas coisas também para o futuro. Então, qual que é o perfil aí para um namorado ou namorada? Tá. Assim, talvez nessa parte seja melhor a Ana também cooperar mais do que eu. Porque para mim, falando assim, parece que a resposta dessa pergunta ela é muito simples, não simplista. Ela é simples, né? Para mim, o que é o perfil? Cara, para mim, se eu tiver que anotar os princípios, o que deve ser assim, obrigação, o que tem que ter, o que deve acontecer. Primeiro, eu tenho que ver Cristo nela, né? Isso tem que me chamar a atenção. E aí, independente da menina que eu vá escolher, para mim, ela tem que ser uma pessoa cristã que dê frutos, que mostre que ela é uma pessoa interessada no evangelho, né? Que ela é envolvida com a igreja, que isso seja uma característica marcante na vida dela. Isso, para mim, é a primeira coisa. E a mais importante, porque depois eu acho que são coisas mais secundárias. Mas, sim, o que entra nessa importância, talvez. Você saber quais são os planos dessa pessoa, para saber se os seus planos eles andam juntos numa mesma direção. E aqui não planos cristãos, planos de vida. Às vezes a pessoa ela quer ser, o cara quer ser, sei lá, ele quer prestar concurso, ele quer ser alguém concursado na área de advocacia, sei lá, quer ser um juiz. E a menina ela quer ser aeromoça. Né? Ou seja, você já consegue ver, antes do namoro,
que, assim, a vida deles vai ser bem complicada. Ela vai estar viajando sempre e ele vai ter que estar sempre no mesmo lugar, né? Sempre na mesma cidade, sempre ali gastando o dia inteiro dele ali no juizado, e enfim. E ela tá sempre viajando, e ela vai, e aí ela dorme numa outra cidade, num outro estado, para depois pegar o voo e voltar. E, enfim, então acho que esses planos, eles são importantes. Então, vamos colocar assim, ela tem a característica de ser uma pessoa cristã, que é bem nítida, ela da Frus, é envolvida com a igreja. Ok. Então agora eu vou ver o que dá match, né? O que vai junto aqui. Então, ela tem um plano que segue a mesma linha que eu. E aqui é uma coisa que eu acho muito importante, eu tenho que tomar até bastante cuidado para falar isso, principalmente nos dias que a gente vive. Mas até que ponto um e outro estão dispostos a abrir mão, sabe? Às vezes você tem um sonho de vida, que é o caso da Ana aqui. A gente somos a prova viva. Não era um sonho, mas era uma vontade grande de fazer relações internacionais. E eu querendo ser pastor, não ia dar certo. Porque ela ia ter que dar a vida dela, muitas vezes, pela empresa que ela tivesse. Ela tem que estar muito envolvida com o trabalho. E na minha perspectiva, a minha namorada, futura esposa, ela deveria amar, acima de tudo, o cuidado da casa. Não ser dona de casa e não trabalhar. Percebe que é diferente isso. Mas que ela pudesse trabalhar, e mesmo trabalhando, que ela pudesse cumprir o papel dela ali, de cuidar da casa, de poder cuidar dos filhos, e eu poder ajudá-la na criação dos nossos filhos, que ela tenha e tivesse um trabalho que permitisse ela ter essa flexibilidade de poder ter tempo em casa. Porque senão a gente pensa assim, eu vou ser pastor e ela vai ser pedagoga e ela vai trabalhar na escola, ela vai trabalhar das 7 às 7 e eu fico na igreja, sei lá, das 8 às 5 todo dia. E os nossos filhos, né? Como que vai ser? Porque eu vou casar e não vou pensar em filhos, então eu já estou jogando isso lá para frente. Mas isso, aqui no namoro, ele deve ser pensado. É muito importante você pensar, por exemplo, você tem um desejo, e isso é imputado, né, no nosso coração na escola, de você precisa terminar o ensino médio sabendo o que você quer para sua vida, né? E aí você quer fazer medicina e ela quer fazer direito, ou os dois querem fazer medicina, e você já fala, pô, beleza, os dois querem ir para o mesmo caminho, né? Mas eu acho que é muito importante ter um bom diálogo, né? Precisa ter uma boa comunicação ali. Então, saber se vocês estão dispostos a, em algum momento, abrir mão, às vezes, da profissão, cara. Cara, era o sonho de infância, ou era o sonho dos meus pais, que eu seguisse a carreira que meus pais têm, porque meu pai é médico, minha mãe é médica, meu avô, meu tataravô, todo mundo é médico, e eu vou ser dona de casa. Isso é um crime para minha família. E isso é muito comum. Mas, às vezes, ela tem a consciência de que, às vezes, ela vai ter que abrir mão. Às vezes o cara vai ter que abrir mão de escolher um trabalho, uma profissão, queria tomar tanto tempo dele, para ele fazer outra profissão, para que ele possa ter mais tempo em casa. Isso é algo que é conversado. Tá? Eu estou trazendo aqui questões, situações, mas isso tem que ser algo conversado. Porque se você caminha numa direção e a outra pessoa caminha em outra direção, no relacionamento isso vai dar atrito. Então, acho que isso é importante. Outra coisa que deve ser fundamental, e aqui eu pensei agora falando, é a questão de maturidade. Você sabe a maturidade que você tem. E você sabe, colocando aqui, né? Eu sei a maturidade que a menina que eu quero conversar tem. Se você é muito mais maduro do que ela, dificilmente o namoro vai caminhar bem. Então, eu acho que a maturidade... A não ser que ela seja ensinável. Não, tudo bem, mas... Ainda assim, a maturidade é um ponto importante. Sim, com certeza. Se você não tiver disposto a ter paciência, a caminhar com ela, a ensinar ela, não vai dar certo, sabe? Então, assim, e aqui, não vai dar certo via de regra. Sempre existe exceção. Sempre existe a história do cara que namorou uma menina que era do mundo e ela se converteu e hoje os caras são, tipo, super exemplo na igreja. Sempre tem o exemplo do cara que tinha 20 anos de igreja, a menina tinha acabado de chegar na igreja, zero maturidade, eles namoraram, hoje a menina dá um show na igreja, assim, ela é top, ela
você vê que ela dá fruto, ela está envolvida. Sempre tem. Mas sempre são exceções. Você conhece muito menos casais de que começaram a namorar fora da igreja, vieram para a igreja, do que casais que começaram dentro da igreja e ainda estão juntos, né? Você conhece muito mais que começaram dentro da igreja, direitinho, bonitinho, e hoje ainda estão juntos, do que gente que veio de fora, né? Então, acho que você ter aí a vida cristã da pessoa, os planos da pessoa, das duas pessoas, né? Se estão caminhando na mesma direção, se estão caminhando em direções opostas. Porque aqui tem algo que tem que ser falado. Não tem problema terminar um namoro, né? Não tem problema um namoro ter o término. Cara, a gente começou o namoro, não deu certo. Cara, termina. Assim, tô falando friamente, mas você vai levar o seu namoro, você vai carregar, arrastar o seu namoro até quando, né? Então, assim, como o namoro não é um compromisso, se tá indo em direções opostas, se você tá vendo que não vai dar certo, que vai ser um sofrimento, cara, termina. Então, para não atropelar e não estender, acho que a vida com Deus, os planos e a maturidade são aí o basicão. E aí, por fim, você põe lá a beleza, se ela usa a roupa que você gosta, se ela usa o esmalte que você acha bonito, se ela tem cabelo curto ou comprido, enfim. Isso é secundário. Acho que o essencial gira em torno disso. E só para acrescentar, essa questão da beleza, apesar de ser secundária, ela é importante. Porque você não vai namorar uma pessoa que é, tipo, nossa, super crente e é feia pra você, né? Então, assim, lógico que, como o Pedro falou, é secundário. E, assim, uma coisa que eu vou falar agora mais especificamente para as meninas. Não esperem se apaixonar pelo cara para começar a conhecer ele. Porque que acontece? A gente pensa muito, tipo assim, eu só vou pensar em ter alguma coisa com aquele cara se eu me apaixonar. Se eu não me apaixonar, não vou... Eu não era apaixonada pelo Pedro quando a gente começou a se conhecer, quando a gente começou a conversar. Eu nem gostava dele, a gente era só amigo. E conhecendo ele, assim, entendendo os planos e conhecendo mesmo a personalidade, o jeito dele, foi aí que eu me apaixonei. Então, assim, meninas, não fiquem presas também só também a aparência, tipo, não, aquele cara é feio. Lógico, foi o que eu falei, é importante. Você precisa achar a pessoa que você vai namorar bonita, é lógico. Mas não é o mais importante. Não use isso como pressuposto para começar um relacionamento, tá? Então, eu acho que é mais isso. Senão a gente vai ficar falando muito mais do que a gente está falando. Acho que esses pontos a gente deve levar em consideração. Eu acho que dá para a gente abrir até alguns parênteses dentro dessa conversa. Dentro desse perfil, analisando assim, vocês falaram de como vocês têm que ver até os futuros, o plano daquela pessoa, o que ela, né, como que ela planeja e se vai dar certo ou não, mesmo antes de vocês começarem. Eu acho que um tema bastante interessante da gente até falar e pontuar seria o namoro à distância. Vocês analisam e vê que é uma possibilidade ou entra naquelas exceções e que são raros os casos que dá certo, ou vocês veem que é algo que assim dá para conciliar, né, mesmo como o Pedro disse, né, de algumas vezes tentar abrir mão para ver se aquilo dá certo, se vai para frente, ou se dá para a gente conciliar e vai vendo ali à medida como as coisas vão indo. Cara, eu acho que a gente tem que pensar uma coisa. Quando a gente está falando de namoro, e falando principalmente na idade que normalmente o namoro começa, e aí vou colocar aqui, dos 15 aos 18. Vamos colocar aqui acho que dá para abranger aí uma faixa etária. Não? 15. Não é que eu acho que é o certo para namorar. Não, gente, eu acho que 15 eu não anos acho, não dá, não. Não, eu não tô dizendo que é uma idade que eu acho certo. Eu botaria 17. Eu não acho certo 20. namorar com 15 anos. Eu tô falando que é uma média do que acontece, tá? Essa era uma das minhas dúvidas sobre qual que era a idade adequada para iniciar um relacionamento. Não é 15, eu não acho que é 15. A gente vai abrindo os parênteses. Então vamos falar do namoro à distância, depois a gente abre esse outro. Tá, então. Tô colocando aqui. Normalmente, a idade que se começa a namorar, não que eu acho que é o certo, que a gente vê por aí. Pessoal de 15 anos tá namorando, pessoal de 17, 18 anos ele já tá namorando. O que acontece? Vem normalmente a faculdade. E normalmente o cara passa na faculdade, aí ele prestou o Enem. Só que ele passou lá na Federal da Bahia, né?
E aí o cara muitas vezes está disposto a abrir mão da faculdade para ficar namorando. Ou ele vai, e aí fica aquele sentimento de, não, a gente vai conseguir. É só 4 anos, 5 anos. É pouco perto do que Deus tem pra gente viver a vida inteira. E aí o cara vai, certo? Então, por que eu tô falando isso? Porque normalmente a idade que o povo começa a namorar é uma idade que tá perto e prestes de ter desafios onde a distância vai ser encarada. É aí que eu queria chegar. E aí, qual que é a grande questão? Se a pessoa, ela teve um bom relacionamento com Deus durante a adolescência dela, ela foi uma pessoa envolvida verdadeiramente com o Senhor, ela tomou os cuidados da sua adolescência, de maturidade, né? De fugir, lutar contra o seu pecado, e a menina também. E eles decidem e tem um plano para o namoro, porque aqui um parênteses dentro disso. Eu não acho que o namoro ele deve ser assim, vamos namorar e ver onde vai chegar. O namoro ele tem que ser planejado. Eu pretendo namorar por 1 mês, 1 ano, 5 anos. Eu acho que ele tem que ser planejado, tá? Dentro desse planejamento, se isso é algo concreto no seu coração e no coração da menina que você está namorando ou que vai começar a namorar, a distância não é um impedimento. Por quê? Se você é uma pessoa madura, cristã, se você tem um relacionamento bom com Deus, você não vai... você pode ser tentado a achar muitas vezes que ele não está sendo fiel à distância, que ele não está sendo sincero, não está sendo verdadeiro, que ele está fazendo coisas escondidas. Essas tentações, elas vão acontecer. Mas se você sempre demonstrou a sua interesse, a sua fidelidade a Deus, se você é fidel, você só consegue ser fiel ao seu namorado e à sua namorada se você é fiel a Deus. Então, se você é fiel ao Senhor, a distância, ela acaba virando um detalhe dentro do relacionamento. Então, assim, é possível, sim, relacionamento à distância. Eu e a Ana, nós somos provas vivas de que isso é possível. É fácil? Nem um pouco. Nem um pouco. Né? As tentações, elas vão surgir de todos os lados possíveis. Tentação para você trair, tentação para você não querer mais conversar com a pessoa. Né? Então, assim, exige um esforço maior do casal. Exige um esforço de ligar mesmo quando você não está com vontade, de fazer uma chamada de vídeo quando você podia estar jogando videogame ou estar jogando bola, fazendo qualquer outra coisa. Você abrir mão para gastar tempo para falar sobre nada com a sua namorada, mas investir tempo. Então, assim, é mais trabalhoso, é mais difícil, mas não é impossível, tá? Não é impossível mesmo. É só a gente pensar poucos anos atrás, quando a gente não tinha tecnologia, que as pessoas namoravam à distância e dava certo, né? Se dava certo lá, hoje a gente tem... Então, eu conheço meus pais, por exemplo, fizeram isso. Meu pai mandava cartinha e ia visitar de vez em quando minha mãe quando ele conseguia o carro do meu avô emprestado, né? Então, assim, hoje a gente tem a tecnologia que ela proporciona, né, pra gente dar... Pô, a gente tá aqui fazendo uma live, cada um da sua casa, né? Então, com a sua namorada, você consegue fazer uma chamada de vídeo tranquilamente, com tempo limitado. Você precisa ter um Wi-Fi, que hoje todo mundo tem. Então, enfim, é possível. Só que aí você tem que lembrar que dentro dessas responsabilidades, né, de ser mais difícil e tal, ainda assim o princípio permanece, de você levar ela a ser mais parecida com Cristo. Mesmo que à distância. E isso é possível. É mais trabalhoso, mas é possível. Então, assim, eu indico o relacionamento à distância? Depende. Você vai saber se o cara ali e a menina, eles têm uma maturidade, estão dispostos. Então, assim, é possível sim. Eu não acho que seja um tabu, nem algo do tipo, não, a distância é impossível. Não, não acho. É bem possível. Às vezes funciona melhor para um casal também, depende. Cada caso é um caso, né? Então, é muito da prática mesmo. Então, acho que seria mais ou menos por aí. Perfeito. Eu acho que ainda seguindo dentro desse parênteses vamos colocar assim, do perfil para um namorado ou namorada, e aí eu queria começar com a Ana agora, uma questão que eu acho que aborda até essa questão da idade, né, como foi colocado aqui, mas de como se a relação do próprio, vamos colocar no adolescente, no do filho, de como ele trata os pais e como ele é dentro de casa, por exemplo, se ele ajuda, se ele faz alguma coisa,
se ele é prestativo, se isso vai influenciar também, se isso deve ser levado em consideração, né? A forma como ele trata os pais, como ele é visto ali dentro, se isso pode influenciar, né, por exemplo, você tomar essa decisão de não escolher o seu parceiro, sua parceira, de estar ali com você para começar um relacionamento. Com certeza isso é uma coisa que você tem que observar. Porque se o cara, por exemplo, ele desrespeita a mãe, ele não desrespeitar, que eu falo assim no sentido de bater na mãe, nada disso. Esse exagero a gente não vê, né? Eu espero que não vejamos, né? Enfim. Mas assim, eu falo de, tipo, de responder de uma forma que falte com respeito, que é muito desobediente. Quando a mãe pede alguma coisa, demora 500 anos para obedecer. Mano, você sabe que aquele cara também. vai ser... então... aquele cara vai ser, nossa, um peso morto do seu lado, entendeu? Não vai agregar. Porque eu costumo falar que o relacionamento, o namoro, você tem que pensar, mano, a pessoa tem que vir pra somar. Se ela tá, tipo, tirando, né, meu tempo com Deus, tirando meu tempo com a minha família, enfim, né, tem alguma coisa errada, porque essa pessoa tem que vir pra somar. Então, com certeza, você tem que levar em consideração. Agora, existem algumas características da pessoa, às vezes com a família e tudo mais, que podem ser mudadas. Vou dar um exemplo. Quando eu conheci o Pedro e tudo mais, a gente começou a namorar, aqui eu já vou entrar num ponto que eu queria falar, que é muito importante, é dos dois entenderem o processo de santificação na vida do crente. Eu preciso entender que eu sou salva por Cristo, eu sou uma cristã, e eu estou num processo de me tornar santa cada dia mais parecida com Cristo. Então, assim... eu tô entendendo, né, que o Pedro, por exemplo, como filho, como namorado, hoje como marido, ele sempre vai querer ser mais parecido com Cristo, por isso ele vai sempre buscar acertar os pecados dele, enfim, né, os erros e tudo mais. Então, assim, existem algumas coisas que podem ser mudadas. Eu, quando comecei a namorar o Pedro, eu não entendia muito bem a questão do serviço. Tipo, pra mim, o serviço só precisava fazer quando era muito necessário. Mas não, às vezes você precisa servir, às vezes limpar um chão, lavar uma louça para demonstrar amor pela pessoa, para honrar os seus pais, né, no caso do filho. E eu não entendia isso. Eu aprendi. Hoje eu sei que o serviço é uma forma de amor, né? Enfim, hoje eu sou dona de casa, então eu não sou só dona de casa porque eu tenho que ser dona de casa. Não, é em amor a Deus e em amor ao meu marido. Então, assim, eu acho que é mais isso, Vitor. Tipo, tem que ser levado em consideração, sim, com certeza, mas dependendo da dificuldade da pessoa, ou às vezes até do pecado, você pode, às vezes, até chegar na pessoa e falar, olha, eu acho que você pode melhorar isso aqui, né? Como o Pedro já falou, né? Da questão da exortação. Até porque, só um parênteses rapidinho, você não muda quando você começa a namorar, né? Não, você não começa a namorar uma pessoa... Por exemplo, eu não comecei a namorar uma nova Ana Luísa. Eu namorei a Ana Luísa, que foi criada pelos pais dela, que teve a convivência durante 19 anos, né, na casa dela. Então, quando a gente começou a namorar, não vira uma chavinha, dá um restart e agora eu começo a namorar uma nova Ana Luísa. Então, ela vem já com uma bagagem de casa. Né? Então, por isso que isso é essencialmente essencial. Você olhar isso, o convívio, enfim, tudo que ela apontou aqui. Sim. E só acrescentar mais um ponto que eu falei com o Pedro, é uma coisa que é muito importante, tanto o homem quanto a mulher ser ensinável. Você tem que estar disposto a aprender. Isso eu não digo nem só para o namoro, para a vida cristã. A gente tem que estar disposto a quebrar alguns paradigmas que foram construídos na nossa mente, algumas verdades que a gente acha que é verdade, mas às vezes, ao olhar para a palavra de Deus, não é verdade. A gente tem que estar disposto realmente a se humilhar. No namoro a gente percebe, né, que a gente vai ter que pedir perdão muitas vezes. Que a gente vai errar, nós somos pecadores. Então eu tenho que ter a humildade de pedir perdão, de entender que o outro é diferente de mim, mas que ele também peca, ele também vai errar, então ter paciência no processo, né, enfim. Acho que é mais isso. Desculpa, eu tô cortando muito o Caio, não tô deixando ele falar, mas é que você tá... durante a conversa está trazendo alguns temas que a gente muitas vezes ouve falar na nossa sociedade hoje em dia, ouve e vê por aí, mas muitas vezes a gente acaba não conversando e também não vendo, por exemplo, vamos colocar aqui seu exemplo como mulher desse lado. Uma coisa que você abordou aí é justamente desse compromisso e responsabilidade dos dois.
né? E uma coisa que a gente vê muito hoje em dia, ainda mais nesse século, é aquela questão do feminismo que está crescendo e dominando, e aí a gente vê muitas coisas principalmente nas adolescentes hoje em dia, né? Aquela coisa do meu corpo, minhas regras, eu que mando, eu que faço as coisas, e aí aqueles estereótipos, tudo aquilo do feminismo, do machismo, aí fica naquela guerra, naquela briga, né? E você acabou citando, né? E aí eu queria ver agora também mais uma vez de você começando, de como é para você uma visão de uma mulher cristã, e agora esposa também, e como que você, não sei se teria alguma resposta, alguma coisa para isso? Vitor, a gente vai ter que fazer Ó, uma outra live falando sobre o papel da mulher. Não, mas assim, uma síntese. eu posso resumir. Não, então, eu tinha um pouco, não muito não, mas eu tinha um pouco, alguns pensamentos feministas antes de conhecer o Pedro, enfim, antes da gente começar a se conhecer. Mas assim, isso foi facilmente desconstruído pela palavra de Deus. Quando eu comecei a estudar realmente o que a palavra de Deus falava sobre a mulher, sobre o papel da mulher, sobre o papel do homem também no casamento, né? Enfim, eu simplesmente tinha que entender e ficar calada, porque aquilo era o que a Bíblia falava. Então, assim, a verdade é que a palavra de Deus fala que as responsabilidades da mulher é ser dona de casa, isso é uma responsabilidade da mulher. Aqui um parênteses, não significa que se a mulher e o homem, né, quando casados, eles tiverem condição de pagar uma pessoa para cuidar da casa, não pode pagar. Não, pode pagar. Mas quem vai administrar isso tudo é a mulher, porque é responsabilidade da mulher a casa. Outra responsabilidade é ser auxiliadora idônea. Então, é a responsabilidade da mulher auxiliar o marido. E outra responsabilidade é ser submissa. Que aí é um termozinho, infelizmente, muito banalizado e muito mal visto, né, na nossa sociedade. Muito mal interpretado também. Isso, muito mal interpretado. Submissão não é você obedecer cegamente. Mas assim, eu vou até ser um pouco radical, mas é obedecer sim. Porque assim, depois que a gente entende que a palavra de Deus fala que o homem ele deve ser o líder e provedor da casa, eu tenho que entender que Deus está colocando na minha vida como autoridade o meu marido. E se eu tenho que ser submissa ao meu marido, não é por causa do meu marido. É porque Deus está mandando. Antes de ser submissa ao meu marido, eu preciso ser submissa a Deus. Ser obediente a Deus. Então, eu vou ser submissa ao meu marido porque eu estou entendendo que Deus colocou aquela autoridade na minha vida e que Deus vai usar ele para guiar e orientar a nossa família, liderar a nossa família. Entendeu? Então, a submissão, ela é sim uma obediência, mas uma obediência primeiro a Deus. A entender que Deus está cuidando da mulher, né, como esposa, e que não vai deixar ela desamparada. É óbvio que se meu marido mandar eu pecar, eu não vou obedecer. Porque aí eu estou indo contra a palavra de Deus, óbvio. Mas se é uma coisa que eu posso abrir mão, gente, então eu tenho uma má notícia para dizer para as meninas, mas você vai ter que abrir mão. Não que o homem não vá ter que abrir mão. É que é muito, assim, por isso que eu falo que a gente teria que fazer uma outra live. Porque, assim, quando o homem entende também o papel dele de líder e de amar a esposa como Cristo amou a igreja, que é dando a sua vida pela vida dela, nossa, isso muda completamente a perspectiva do relacionamento. Porque aí eu vou entender que eu vou ser submissa a um cara que vai me amar como Cristo amou a igreja. Então não vai ser um sacrifício. Entendeu? Como as pessoas pensam. Ah, nossa, é muito sacrifício. Não, não vai ser. Se os dois entendem o papel, e aí entra, né, na questão de um dos pontos que eu acho importante serem conversados antes do relacionamento e também no namoro, é os papéis. Cara, eu preciso entender o que eu preciso ser como esposa e ele precisa entender o que ele tem que ser como marido. E se esses papéis caminharem juntos, cara, vai dar certo. Vai resultar em glória a Deus, que é o propósito do namoro e do casamento, né? Glorificar a Deus. Então, eu acho que é basicamente isso. Sei. Pedro, não sei se querer falar alguma coisa. Não, é que eu acho que, como resultado final, acaba, se ela se empenha em ser uma mulher segundo o coração de Deus, e eu, como homem, também me empenho, eu liderar, né, a minha casa, e ela se submeter à minha liderança, à minha autoridade, acaba sendo uma coisa
vamos colocar assim, tranquila para ela, não vai ser um sacrifício para ela se submeter a mim, porque eu não estou fazendo algo sem pensar nela, né? Por isso que aquele que eu falei lá no comecinho do um para o outro e ambos para Deus, ele está totalmente relacionado a isso, né? Eu sou líder e busco ser um líder espelhado na liderança de Cristo, né? E por isso, então, eu entendo o que implica nisso. E ela é submissa a mim porque nós todos temos que ser submissos a Cristo, né? A Deus. Então, a submissão dela a mim não é porque ela quer me obedecer, mas porque Deus mostra para ela que ela tem que obedecer a Deus, então ela se submete a mim porque eu não faço algo para ela, mas porque eu faço algo pensando em glorificar a Deus. Então, é um ciclo que é um tabu, né? Que a gente fala, a gente tem medo de falar sobre isso, mas que é necessário a gente entender que isso não é algo tipo monstruoso, né? Mas é uma função que Deus estabeleceu. A mulher não é menos porque ela tem que se submeter e o homem não é mais porque ele é autoridade. É cada um igualmente perante Deus com responsabilidades diferentes. Exatamente. Exatamente. E a submissão, né, como todo mundo fala, né, a submissão é estar sobre a mesma missão. É exatamente isso. A mulher está sobre a mesma missão do marido, que é glorificar a Deus. Então, assim, por isso que muitos casamentos, infelizmente, às vezes acabam conflitando, dando errado, enfim, porque o alvo não é mais glorificar a Deus. O alvo é glorificar a si mesmo, entendeu? Aí é que é o complicado, né? A gente depois, no namoro a gente já vê muito isso, mas depois que a gente casa, a gente percebe o quanto a gente é egoísta. Nós somos muito egoístas, a gente quer sempre a nossa felicidade, o nosso desejo cumprido, sabe? E não é assim que funciona, né? Para o casamento dar certo, e o casamento que Deus instituiu, né, como bênção para a vida do homem, para ele dar certo, eu tenho que entender que tanto eu, Ana Luísa, quanto o Pedro, tem que morrer todos os dias para que Cristo viva no nosso casamento. Então, aí essa questão da submissão vai se tornar um detalhe. Não é tipo, oh meu Deus, eu tenho que ser... Não é para ser um fardo, não é para ser um sacrifício. Por isso que você tem que escolher muito bem quem você vai casar. Porque aí, como a gente falou, né, do namoro evangelístico, imagina a mulher ter que se submeter a uma pessoa que é incrédula. Nossa, não tem como isso dar... Assim, infelizmente, algumas acabam se convertendo depois e tem que aprender realmente a se submeter. Infelizmente não, né? Não, felizmente. Felizmente se convertem. Sim. Mas, enfim, né? Porque a submissão ao marido na Bíblia não é só quando o cara é cristão. Se a mulher é cristã e entende o papel dela como mulher, né? Mas, enfim, como eu disse, isso é assunto para outra live. Já fica até aqui o convite para a gente fazer, sei lá, uma live sobre feminilidade bíblica, masculinidade. É um tema que a gente vai abrangendo, você vai falando, você vai falar de um tópico, ele vai te levar para outro, que vai te levar para outro, e aí você vai e vai. Então, a gente já está chegando aí a um bom horário de live. Não sei se o Caio gostaria de fazer uma última pergunta, que aí a gente poderia finalizar, ou não, a gente já parte para as considerações finais. As principais dúvidas assim, que eu tinha a respeito de um relacionamento, eu acho que foram tiradas, assim. É isso mesmo. Acho que faltou só da idade, né? Acho que, nossa, verdade. Falta da idade. Eu vou ser bem rápido, prometo. Eu não estipulo uma idade, né? Tem que ser com 18 anos. Tem que ser depois da faculdade. Não, eu acho que o namoro, como eu disse, ele tem que ser planejado, certo? Então, eu acho que mesmo que não tenha uma idade definida, eu acho assim, que até os 16, 17 anos, eu acho cedo demais. Porque eu não acredito que um namoro com mais de 4 anos seja um namoro saudável. Você namorar por mais de 4 anos. Você vai ficar namorando pra quê? Vou começar a namorar com 12 anos pra casar com 25, 13 anos de namoro. Eu acho isso perigoso demais. Demais. Eu conheço um único caso de um casal que começou a namorar com 12 anos. Ela tinha 12, ele tinha tipo 14. Um único caso que deu certo. Mas assim, todo namoro que se estende muito, ele é perigoso porque a intimidade, ela não dá passos para trás, ela só dá passos para frente. Então, quando você
vai se tornando íntimo do seu namorado, você vai dando passos na intimidade que você não retrocede. Você sempre avança. Então, para um namoro de 8 anos, para um casal que se beija, que se abraça, que passa tempo sozinho demais, né? É no mínimo questionável se eles conseguiram manter a sexualidade deles, né? Sem ter relacionamentos sexuais, né? É questionável, porque, pô, 8 anos, cara. 8 anos de namoro, né? Então, assim, a idade, o que eu acho? Você precisa ter um namoro planejado. Então, eu vou namorar 3 anos. É possível eu ter um namoro de 3 anos? Eu acho que isso tem que ser pensado. É possível eu começar a namorar hoje e conseguir namorar por 3 anos? É possível? Ou não? Tem muitos fatores aqui que me impedem disso. Né? Então, o nosso exemplo, por exemplo, eu gostaria de namorar 2 anos. Não com ela. O meu objetivo de namoro era que namorasse 2 anos. Então, quando a gente chegou, a gente começou a conversar e fomos vendo, namorar 2 anos é possível? A princípio era, mas a gente estava disposto a namorar por um 3º ano, caso fosse necessário. Mais do que isso, não. A gente não gostaria. Então, assim, pense em tudo que implica você ter que estipular um tempo de namoro. Finanças, você vai ter condição de se casar e de, como homem, trazer o sustento para casa, por mais que ela também trabalhe, mas você vai ter condições disso. A questão de, cara, você já tem uma maturidade para cuidar de você mesmo e agora você conseguir cuidar dela, né? Porque, assim, quando a gente vê as questões do casamento, sair de casa, né? Não é abandonar o pai e mãe, mas é sair da casa dos pais. Agora você se torna independente dos seus pais, né? Até você casar, você é dependente, você está passivo de disciplina e tudo mais. Quando você casa, agora você é independente. Uma nova família foi gerada. Então você é a maior autoridade e responsabilidade dentro de casa. Então, quando você vai começar a namorar, pense nisso. É possível eu casar daqui e estipule um tempo. Eu recomendo de 2 a 3 anos. Minha recomendação. 4, em casos assim, de faculdade, coisa assim, até beleza. Mas mais 5 para mais eu já acho muito. E muito pouco também, né? Vou namorar 6 meses, né? Pô, a não ser que você tenha crescido com a menina e vocês já se conhecem, né, da vida inteira, até ok. Mas se não, pô, 6 meses, dá para eu conseguir conhecer, né? Saber disso. Então, eu acho que a idade, eu não dou uma idade. Mas eu acredito que ela não seja antes dos 17 anos. Então, eu não acho que tenha que ser 18. Não é uma regra. Mas eu diria ali a partir dos 17, 18, quando você já tem uma mentalidade, pô, 17 anos, com 21 já vai ser possível eu casar, eu já começar uma família. Se não, espera mais um pouco, né? E só uma coisa que aí... Não, deixa. Eu vou entrar nas considerações finais depois e aí eu fecho com isso. Vai, então, manda ver aí. Eu também penso assim que outro problema, outro perigo de um relacionamento muito longo antes do casamento é aquele problema lá, eu acredito assim, de se acostumar com a pessoa e não mais sentir amor por ela, assim, de apenas se acostumar. Você não... Ela tendo um relacionamento com você ou ele tendo um relacionamento com você não faz tanta diferença assim, sabe? Eu entendo isso também. Isso é uma questão que pense, né? Se você vai namorar para casar, e você, depois que casar, acabou. É ela, Todos os dois os para dias. todos os dias. É. E aí é a grande questão do amor ser uma decisão. Por isso que a Bíblia não trata o amor como um sentimento, né? Como uma decisão. É você todo dia acordar, olhar para a cara dela toda descabelada, com um bafo e falar assim, cara, eu amo ela porque Cristo me ama e eu casei com ela, então eu dou a minha vida por ela, eu amo ela. Todos os dias, cara. Não tem jeito. Porque senão entra numa questão ali cotidiana, do dia a dia, e isso se perde. Exatamente. Verdade. Então, já caminhando para o nosso final, uma coisa que eu também gostaria de dizer, justamente pegando esse finalzinho, né, da questão do namoro, primeiro, né, como o Pedro mesmo disse, você tem condições de sustentar esse relacionamento? Por exemplo, dia dos namorados, a gente já pensa, pô, comprar um chocolatinho, né, querer fazer um agrado. Você tem condições, você aí, por exemplo, falando agora para os adolescentes, que
Que, ai, não, vou namorar, porque essa é a onda do momento, senão vou ser taxado de sei lá o que e os meus amigos vão acabar me zoando. Cara, você tem condições de você mesmo bancar, por exemplo, ah, vamos num cinema, vamos tomar um sorvete, sei lá, você tem? Você tem condições, por exemplo, de levar? Ou você vai pegar carona com seu pai, ou vai, sabe? Eu acho Pegar que o aí, dinheiro dele, né? exatamente, pegar dinheiro emprestado, acho que Nossa, seria isso aí, muito, rapaz. muito vergonhoso se você falar, pai, me empresta o dinheiro aí, me leva ali que eu vou namorar. Na frente Nossa, da cara, menina ainda, não, imagina só. imagina Imagina que a menina vai pensar quando sabe, vê o namorado pedindo emprestado dinheiro dinheiro pro emprestado. pai. Ela pensa, Então, nossa, eu ele acho que tem. uma das coisas principais seria isso, né? Você vê se tem que ter condições. E outra coisa também que foram ditas é qual que seria o objetivo desse namoro, né? De quanto tempo você pretende, qual que é esse planejamento? Porque se você planeja só namorar para ter um benefício próprio ou se satisfazer, já tá errado por aí, né? O negócio não é assim. É um Então é relacionamento justamente fadado nessa a um questão. erro, assim. Exato, é justamente desse tempo. Você tem, qual que é o planejamento de você querer namorar? Por que você quer namorar? Qual que é o seu objetivo? Né? De você conhecer alguém, para vocês pensarem no casamento e aí sim vocês conseguirem louvar e glorificar Deus juntos, né? Então acho que pra gente, acho que para finalizar, acho que seria isso, né? Eu falando assim, dessa questão de namoro. Mas então eu queria individualmente, Pedro, para você uma frase e uma recomendação para os nossos jovens e adolescentes de hoje em dia. Uma frase: namoro é bom, mas tem hora certa, né? Acho para fechar. E uma coisa que uma consideração final e é mais um desafio também para você que está querendo namorar, pense muito bem nos padrões que você vai estipular para o seu namoro. Um padrão que eu tive com a Ana e que hoje eu já até penso diferente. Acho que a gente deveria ter feito diferente. Foi a questão do padrão físico. A gente teve padrões físicos ali, a gente não teve o namoro que a gente chama de namoro à corte, né? Mas eu hoje, eu recomendo fortemente que num namoro não tenha o beijo. O namoro ele se restringe ali ao dar a mão, e seja uma amizade intencional. Por quê? Por uma série de fatores. Você cria barreiras gigantescas de tentação sexual, principalmente. E você tem ali uma questão de, por exemplo, para um término, se você precisa terminar aquele namoro, você não se envolveu tanto fisicamente com a pessoa. Então eu falo, eu com a Ana, a gente fala, a gente não teve o namoro à corte, que a gente chama, que eu nem gosto desse nome também. A gente não teve isso. Mas hoje eu vejo que, cara, a gente poderia ter, em vários momentos, ter curtido muito mais o momento, sabe? Conversando ou coisa assim, que a gente teria poupado muitas vezes um sofrimento que a tentação traz, a gente ter que fugir, ter que abrir mão de estar juntos, sabe? Então é uma recomendação bem grande, assim. Então pensem e levem isso em consideração, porque se você está namorando para beijar, você já está tudo errado, né? Mas, cara, não vai fazer falta. Não vai fazer falta. Porque você vai desenvolver uma boa amizade, um bom relacionamento, podendo sair junto, podendo ali estar juntos, mas desenvolva padrões bíblicos e santos para o seu namoro. Nunca fique em lugares sozinho com a sua namorada. Se você vai no cinema com ela, poxa, eu sei que é chato, mas chama mais alguém para ir junto, sabe? Pensa muito bem se vale a pena você ir sozinho com a sua namorada no cinema. Se você vai na casa dela, nunca fique sozinho num lugar onde só tá vocês dois ali. Sempre tenha gente perto, sempre esteja em público ali, porque a aparência do mal, ela existe. Então, pense se alguém da igreja vê você e sua namorada saindo do cinema, só vocês dois. Isso causa uma aparência ruim, né? A Bíblia fala sobre a aparência do mal. E sabe Deus o que aconteceu dentro do cinema, né? E querendo ou não, quando tá só vocês dois juntos, as tentações elas vêm e vêm forte, né? E eu posso falar isso com a Ana por experiência que a gente passou por isso. Cara, a gente teve que fugir muitas vezes, cara, e que se a gente não tivesse o padrão que a gente tinha colocado físico do nosso namoro, sim, com certeza seria mais fácil. Então tenham padrões bíblicos e santos sobre isso. O namoro é bom, mas ele tem um alvo por trás disso, ele tem hora certa, com um propósito certo. E foi um prazer ter esse bate-papo com vocês, um privilégio, é um assunto que eu gosto muito de falar sobre relacionamentos. Eu e a Ana, a gente gosta muito. Então foi
um privilégio mesmo, uma honra pra gente estar aqui tendo esse tempo, mais de 1h30 aqui, o povo aturando a gente, né, com vocês, mas de verdade, agradeço muito, muito mesmo. Nós que agradecemos. Ana, uma frase e um conselho. Nossa, uma frase, gente, muito difícil. Eu acho que eu vou copiar a frase do meu Nós somos uma só carne, ela pode. Uma só carne. É porque é verdade, o namoro é bom, mas tem a hora certa. E é muito real isso. Isso que o Pedro falou do toque físico, não é pra desencorajar no sentido de, puxa, eu vou ter que namorar e não vou poder beijar minha namorada, tal, assim, tipo, não é pra você pensar como algo ruim. Pensa que quando vocês casarem, gente, vai ser muito legal, porque vai ser tudo novidade pros dois. Então vai ser muito mais gostoso experimentar tudo isso sem restrições, vamos colocar assim, sabe? Sem a preocupação de não poder avançar e tudo mais, porque você tá casado, entendeu? Então, assim, essa questão do planejamento do namoro, tudo, né, tem que ser levado em consideração, até pensando nessa questão física. Tipo, não, vou namorar por tanto tempo, mas, poxa, a gente tem um alvo, a gente vai casar, não, é um sofrimento agora, né, talvez seja realmente a gente matar a nossa carne, mas é para um bem maior, né, enfim, pra gente ter um casamento mais saudável, porque com certeza influencia, né. Então, acho que a frase vai ser essa. O namoro é bom, mas tem a hora certa. E o conselho é isso também, da questão física. E da questão que eu falei, né? Da paixão. Não espere se apaixonar para conhecer melhor a pessoa. Esteja disposto a abrir mão, a ser mais flexível. Isso tanto homem quanto mulher, né? Enfim. E se conheçam muito. Muito. Antes de namorar, se possível, namorando também, se conheçam muito. E aqui eu falo desde, tipo, o que você entende por Jesus morreu pelos nossos pecados, até, tipo, qual que é o papel do homem, qual que é o papel da mulher, sabe? Acho que é muito, muito importante os dois terem pleno conhecimento um do outro para, assim, tomar a decisão do casamento. Então, uma recomendação de um livro para ser lido tanto individualmente para quem pensa em namorar, ou se você já namora, para você ler junto. É esse livro aqui, chama Namoro. O autor é o Lu Priolo, L-O-U, espaço Priolo. Namoro. É da editora Nutra. Ele é um livrinho, ó, ele é fininho. Ele é um livro fantástico, excelente para você ler. Princípios bíblicos, né? Muita coisa aqui que a gente, se ficasse falando, ia gastar 8 horas de live. Então ele tem aqui no livro. Então tem esse livro, que é uma recomendação, assim, que para mim, se algum adolescente, por exemplo, chegar em mim hoje e falar assim, Pedro, eu tô pensando em namorar, eu vou falar pro cara, mano, lê esse livro. De preferência, eu leio com você, se for um homem, né? Claro, se for uma mulher, para ler com a Ana, uma menina. Mas vamos ler junto para destrinchar esses princípios bíblicos, para amadurecer. Cara, é um livro fantástico. Namoro, do Lu Priolo. Chama Namoro Identificando Sinais de Perigo. Sensacional, sensacional. Vou até anotar. Pode anotar. Tem esse e mais um. Chama Namoro e Noivado que Deus Sempre Quis. Do Davi Murphy. Manda para mim no particular. Mano. A gente faz até uma divulgação. Mano. É esse do Namoro do Lu Priolo e o outro que é o Namoro e Noivado que Deus Sempre Quis, do David Murk e Alexandre Mendes, que é outro livro que é, cara, absurdo. Os dois, assim, são, tipo, pré-requisitos para alguém que quer namorar. Uhum. Bom, acho que é isso, gente. Acho que é isso. É isso mesmo. É isso, só então, resumindo tudo isso, né? Cuide bem de tudo que você planeja, né? E sempre coloque em oração, né? Uma coisa que também é importante. Se você pensa em namorar, coloque em oração. Se você acha que é aquela menina, coloque nas mãos de Deus. Se não se prenda a essa questão, né, como vocês disseram, carnal. Né? Não vá só com esse objetivo, não desfrutar. Eu vou casar porque a gente vai aproveitar, né? Mas coloque Deus em primeiro lugar. Com certeza. Em nome da federação, quero agradecer a vocês dois por terem aceitado participar conosco do convite, né? Aceitaram um convite a participar dessa live. E uma live que rendeu, uma live que aí foi mais de 1 hora, né?
Não sei os planos de vocês, muito cansativo, mas quero agradecer muito a vocês. A gente aprende muito com isso e tem essa oportunidade de poder transmitir e alcançar mais pessoas, né? Então, acho que foi mais do que importante a gente fazer isso e trazer vocês dois justamente, né? Para trazer esse conhecimento, essa experiência de vocês. Então, agradeço muito em nome da federação. E já fica os convites aí para próximos trabalhos, próximas lives, próximas reuniões, para a gente já ir bater um papo. Muito obrigado mesmo. Contem com a gente. Com certeza. Privilégio mesmo. Uma honra para a gente estar aqui e poder sempre cooperar o tempo que a gente estiver aqui em Ribeirão, mas Com sempre certeza. estamos à disposição e estaremos. De verdade. Amém. Contem com a gente. Deus abençoe ricamente vocês. Amém. Vocês também. Amém. Obrigado também, pessoal, que acompanhou a gente até agora, né? Mantivemos aí um bom número, então eu quero agradecer a você que nos ouviu aí, que ouviu e que pôde aprender mais sobre um namoro à luz da palavra de Deus. Chegamos ao fim dessa live, muito obrigado, e aí a gente vai Obrigado, se vendo pessoal. durante a semana. Um prazer ter Valeu. vocês aqui. Tchau, gente. Já anotei a frase, beleza? Aqui, ó. Já tá anotado aqui. Agora a gente usa ela mais. Agora a gente vai usar ela. Os livros estão anotados aqui. Muito obrigado, pessoal. Foi um prazer ter vocês terem reservado dessa conversa aqui. Foi muito bom vocês terem reservado esse tempo para ter uma conversa, que ainda bastante, inclusive. Eu mesmo assim, tinha muitas dúvidas sobre o namoro, eu nunca namorei. E eu tenho certeza assim, que esse bate-papo que a gente teve aqui acrescentou muito, assim, para mim, ajudou muito. E, bom, basicamente é isso que o Vitor falou, assim, esperar no Senhor, tudo, antes de iniciar um relacionamento, é esperar em Deus, perguntar para ele se é da vontade dele, assim, colocar Deus em primeiro lugar, em prioridade. É isso, então, pessoal. Isso aí. Obrigado, gente. Boa noite. Fiquem com Deus. Boa noite, gente. E até a próxima. Até. Alô! Até.